Matéria 1. Comunidade cristã. Aprenda e ensine. Seja bem-vindo a esta aula de número 18. Estamos no terceiro ciclo da matéria. Os jovens. Do ponto de vista físico, destaca-se que termina o desenvolvimento do esqueleto ósseo e do tecido muscular, o que permite o desenvolvimento da energia física e da vitalidade típicas desta idade. A maioria dos meninos mudou sua voz. Seu apetite aumentou muito, mas às vezes eles são muito exigentes com o que comem. As meninas se preocupam especialmente com sua silhueta, dieta e cosméticos. Mentalmente já são capazes de compreender o abstrato. Exigem uma razão para tudo. Eles perguntam sobre coisas que antes davam como certas. Buscam respostas sobre o sentido da vida. São muito influenciados pelo que os amigos dizem, pelo que leem, ou veem na televisão, e nas redes sociais. Procuram orientação, mas se ressentem de receber sermões. Sua independência se manifesta em sua nova maneira de pensar, muitas vezes diferente da de seus pais. Socialmente, o jovem tem menos interesses, porém são mais intensos. A relação com os pais é muitas vezes tensa. Namoro e relacionamentos com o sexo oposto representam seus maiores problemas. A necessidade de pertencer a um grupo social e ser aceito por ela se intensifica. Espiritualmente experimentam dúvidas, devido às pressões externas e à necessidade de que tudo tenha uma base lógica. É um período de decisões espirituais, entre o desafio de Cristo e as atrações externas. A educação moderna e as condições do mundo de hoje podem fazer tropeçar a fé de um jovem e abalar suas convicções. Uma maneira interessante de ensinar os jovens é fazer perguntas que encorajem a investigação individual ou em grupo da palavra. E depois, fazer mesas de discussão sobre as conclusões da investigação. São características da juventude: vigor, energia, ambição e entusiasmo. Os jovens respondem ao desafio. Eles gostam de fazer coisas e participar de um grupo. Têm seus heróis, ainda que de forma mais discreta, e precisam de compreensão e de alguém em quem confiar. Levando esses fatores em consideração, o programa adequado para jovens deve incluir estudo bíblico, ética cristã, atividades de serviço e atividades sociais. O que os jovens podem aprender? Toda a doutrina da salvação. Haverá alguns que demoraram a tomar sua decisão por Cristo. Haverá novos que nunca ouviram a apresentação do Evangelho. Lições sobre o crescimento na vida cristã e o desenvolvimento do caráter cristão. Isso inclui relações humanas, educação sexual, mordomia, trabalho. Lições sobre o serviço cristão, ministério, preparação, oportunidades. As doutrinas básicas da Igreja Cristã: Deus, Jesus, o Espírito Santo, os dons do Espírito, a segunda vinda. Se a Igreja quer alcançar os jovens e atender às suas necessidades, então deve ouvi-los. Apresentamos aqui os resultados de uma pesquisa realizada há alguns anos entre jovens cristãos. As necessidades que eles expressaram foram as seguintes: conselhos sobre problemas sexuais, instrução sobre a preparação para o casamento, informações sobre vocações e carreiras, instruções sobre gestão de dinheiro e tempo, conselhos sobre problemas escolares, instrução sobre a visão cristã do sexo. Analisando esse resultado, podemos ver que 3 dos 6 pontos fazem alusão ao sexo e ao casamento. A Bíblia não ignora o assunto. Pelo contrário, tem muito a dizer. A Igreja deve pesquisar as Escrituras sobre este assunto, para extrair os conceitos que servem ao jovem como uma âncora firme e segura. Outro dos resultados da pesquisa mostra que muitos jovens têm sérias dúvidas sobre as doutrinas básicas do cristianismo, embora haja muitos que não duvidam de nada. Nos perguntamos: é bom que um jovem não tenha dúvidas? Foi levado a refletir sobre o que acredita?
não estará demonstrando concordância passiva, sem examinar o que lhe foi ensinado. Esse rapaz conseguirá defender sua fé? Por outro lado, é sinal de saúde emocional, espiritual ou intelectual que um jovem de raízes cristãs duvide da doutrina. O que tem minado sua confiança na fé cristã? Essas duas atitudes extremas, entre os jovens cristãos, devem ser levadas muito a sério. As formas de desenvolver pensamentos e atitudes maduras sobre a fé devem ser cuidadosamente exploradas e procuradas. Os jovens devem ser encorajados a orar e ler a Bíblia diariamente. Segundo a pesquisa, os jovens que praticam esses hábitos demonstram maior confiança na doutrina, enquanto as maiores dúvidas e as críticas mais duras são feitas pelos menos devotos. A igreja deve ajudar os jovens a descobrir princípios bíblicos, que os ajudem a avaliar e decidir sobre situações não mencionadas na Bíblia, tais como, para onde ir, do que participar, o que não fazer. O jovem com princípios bíblicos saberá escolher a coisa certa, terá segurança e agradará mais ao seu Senhor. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32:8. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:11 e 12. E a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2:27. Aguardo por você na próxima aula. Até então, que Deus te abençoe.